aqui Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas. Nessa parte de nossa aula sobre a República Velha, iremos analisar os novos atores sociais surgidos nesse contexto da sociedade brasileira. Estamos falando da classe operária e do movimento sindical. Aqui no Brasil, da mesma forma que acontecia com os demais países industrializados ou em processo de industrialização, os operários enfrentavam sérias dificuldades nas condições de trabalho nas décadas iniciais do século XX. Não existiam leis trabalhistas. As jornadas de trabalho chegavam a durar 14 horas por dia. A exploração do trabalho infantil e feminino era constante e os salários eram extremamente baixos. E os acidentes e mutilações eram frequentes. Por todas essas razões, as lutas dos operários pela conquista de direitos sociais ocorriam em todas as regiões industrializadas do mundo. Aqui no Brasil, a primeira grande influência do movimento operário veio do anarquismo, trazido da Europa pelos imigrantes italianos. Dessa forma, toda a aprendizagem dos operários italianos adquirida no solo europeu foi colocada em prática no Brasil, que tentava, sem muito sucesso, construir um processo de industrialização. Os anarquistas foram os organizadores e líderes da Greve Geral de 1917, a famosa Greve Geral de 1917, ocorrida em São Paulo. Após essa grande demonstração de mobilização dos operários brasileiros, o governo reprimiu os anarquistas italianos, deportando vários deles de volta para a Europa. Em 1917, ocorreu a Revolução Russa e, a partir desse momento, o anarquismo entrou em declínio e o socialismo passou a ser a principal influência do movimento operário brasileiro. Então, preste atenção. Até 1917, o movimento operário brasileiro foi influenciado pelo anarquismo. E a partir de 1917, essa influência passou a ser exercida pelo socialismo. Em 1922, ocorreu a fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, no Brasil, o governo republicano e as elites proprietárias de terras rejeitavam e combatiam o socialismo, pois havia o medo do fim da propriedade privada, uma das principais bandeiras defendidas pelos socialistas. Por isso, o PCB foi colocado na ilegalidade apenas 2 anos depois, no ano de 1924, para ser mais específico. Para dar continuidade às suas atividades, os socialistas criaram uma legenda alternativa para não serem perseguidos pelo governo e terem condições de participar das eleições. Essa legenda era o BOC, B-O-C, Bloco Operário Camponês. Assim como acontecia com os sertanejos no meio rural, os trabalhadores das cidades também foram tratados com intensa violência durante suas manifestações. A fala do presidente Washington Luiz revela muito bem o pensamento das elites brasileiras naquele contexto da República Velha. Segundo ele, abre aspas, a questão social era caso de polícia, fecha aspas. Ou seja, a República Brasileira era feita somente para os ricos proprietários de terras. A partir desse momento, o centro de nossas atenções são as revoltas tenentistas e a Semana de Arte Moderna de 1922. Nós entramos na crise da República Velha, a década final da República Velha. Nesta imagem em destaque, nós temos um dos principais símbolos da crise da República Velha. A ordem de queimar toneladas de café como medida desesperada para tentar evitar a queda do preço do produto depois de sucessivas crises de superprodução que já vinham acontecendo desde 1896. Porém, nesse contexto a situação era crítica, pois estava acontecendo a crise econômica de 1929, a crise que quase varreu o sistema capitalista da face do planeta Terra.
Sem o dinheiro do café, a política do café com leite entrou em crise e as velhas oligarquias que governavam em proveito próprio não se sustentaram no poder e entraram em colapso. A era Vargas estava próxima e, junto com ela, uma reestruturação da sociedade brasileira, que deixaria marcas que duram até hoje. Vamos começar a nossa análise da crise da República Velha explorando o tema das revoltas tenentistas. O tenentismo foi um movimento que ocorreu no Brasil a partir de 1922, com a participação intensa de jovens oficiais do Exército que tinham a sua origem na classe média brasileira. O principal objetivo dos jovens tenentes era moralizar e reestruturar a República Brasileira, que era corrupta e voltada para os interesses dos grandes proprietários de terras. As ações dos tenentes ocorreram sem que fosse feita nenhuma aliança com os operários e também não havia comando para organizar um movimento em nível nacional. Pelo fato de combater as oligarquias, o tenentismo foi considerado um movimento rebelde. Os tenentes eram contra a Comissão de Verificação de Poderes, que na verdade representava um órgão corrupto oficial a serviço do governo, cuja única função era fraudar os resultados das eleições e garantir a vitória dos aliados do governo. Por isso, o tenentismo exigia um novo sistema eleitoral, com a instituição do voto secreto para evitar a manipulação das camadas populares. Havia ainda uma grande insatisfação com a posição reservada ao exército, que só era chamado para reprimir as manifestações populares. Por tudo isso, os tenentes foram fundamentais para a crise e queda dos governos da República Velha. Vamos analisar as principais revoltas tenentistas. Começaremos pela revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a primeira revolta tenentista, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, no dia 5 de julho de 1922. Esta revolta teve como principal episódio a tomada do Forte de Copacabana pelos militares rebeldes. Eles pretendiam impedir a posse do presidente eleito Arthur Bernardes. Depois de tomar o controle do Forte de Copacabana, os tenentes chegaram a disparar alguns tiros de canhão. A repressão da revolta veio com um bombardeio do Forte de Copacabana, efetuado pelos militares do Exército e da Marinha leais ao governo. Depois da reação do governo, a maior parte dos tenentes desistiu do movimento. Restaram apenas 17 tenentes, que mantiveram a marcha pela Avenida Atlântica, com armas em punho. Durante o trajeto, um civil se juntou ao movimento tenentista. O uso da força pelo governo matou 16 deles, e assim teve fim a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a primeira revolta tenentista. Exatamente 2 anos depois, em 5 de julho de 1924, ocorreu a segunda revolta tenentista, desta vez na cidade de São Paulo. Foi nessa revolta tenentista que teve origem a famosa Coluna Prestes. Essa revolta tinha como principal objetivo derrubar o presidente Arthur Bernardes e, ao mesmo tempo, incentivar novas manifestações contra as oligarquias corruptas da República Velha. O ponto inicial da revolta foi a expulsão do governador do estado de São Paulo e a ocupação da capital do governo paulista. O governo federal respondeu enviando suas tropas, fazendo com que os tenentes rebeldes partissem em fuga, marchando em direção à região sul do país. No Rio Grande do Sul, aconteceu a união das tropas paulistas com os militares revoltosos gaúchos. No comando estava Luiz Carlos Prestes. Dessa forma, em abril de 1925, surgiu a Coluna Prestes. O movimento partiu do Foz do Iguaçu e percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Ocorreram inúmeros combates entre a Coluna Prestes e os militares leais ao governo. Durante a sua caminhada, a Coluna Prestes tentou mobilizar a população contra as oligarquias estaduais corruptas que exploravam a pobreza do povo. Em 1927, a Coluna Prestes entrou na Bolívia.
Lá os tenentes conseguiram asilo político e se desmobilizaram sem sofrer nenhuma derrota para as forças do governo. Em poucos anos, os tenentes estariam de volta ao Brasil para participar da derrubada da República Velha e da organização de uma nova estrutura política para o país, já dentro do governo de Getúlio Vargas. Agora é o momento de abordar um dos movimentos culturais mais importantes da República Velha. A nossa atenção se voltará para a Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de Arte Moderna ocorreu entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Os principais protagonistas desse movimento cultural foram artistas tais como Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Villa-Lobos. 1922 era o ano em que o Brasil comemorava 100 anos de conquista da independência em relação a Portugal. Portanto, aquele foi um momento de reflexão sobre a nação que se desejava construir nos anos seguintes, e os artistas fizeram isso ao seu próprio modo. A principal proposta da Semana de Arte Moderna era produzir e apresentar ao público uma produção artística com linguagens e temas próximos ao cotidiano vivido pelo povo brasileiro. Os artistas recusaram a antiga prática existente até então, que se limitava a reproduzir aqui no Brasil os estilos artísticos criados pelos europeus. É importante dizer que não se tratava de recusar a produção artística europeia, mas sim de se apropriar dela, reinterpretá-la e adaptá-la à realidade da cultura brasileira, produzindo algo totalmente novo, condizente com a nossa realidade. A arte produzida e apresentada na Semana de Arte Moderna demonstrou a intenção de colocar holofote sobre a cultura brasileira, valorizando a arte popular, o samba e o cotidiano. A Semana de Arte Moderna foi um rompimento em relação a toda a arte produzida no Brasil até aquele momento. Foi algo totalmente novo. Por isso, os setores tradicionais da elite brasileira recusaram-se a chamar aquilo de arte e fizeram severas críticas. O público conservador considerava a arte somente aquilo que reproduzia os estilos europeus e, portanto, não considerava a arte nada que tivesse influência da cultura africana e indígena. Uma das principais heranças deixadas pela Semana de Arte Moderna foi a reflexão sobre o que significava ser moderno no contexto brasileiro daquele momento. O Brasil daquele contexto histórico não podia ser considerado um país moderno, pois era dominado pelos latifundiários, era dependente economicamente da agroexportação, tratava com extrema violência as manifestações sociais, aceitava as fraudes nas eleições e tinha a maioria de sua população analfabeta. Diante de todas essas situações, o Brasil poderia ser considerado qualquer coisa, menos um país moderno no contexto internacional. Portanto, os artistas estavam dizendo que o Brasil precisava mudar, que a República Brasileira precisava ser reformulada, porque não atendia aos interesses da maioria da população. Essa mudança iria acontecer durante o processo eleitoral de 1930, que traria consigo um golpe de Estado que colocaria fim à República Velha e estabeleceria Getúlio Vargas no poder. Este é o nosso próximo tema nesta aula sobre a Primeira República. Finalmente chegamos ao último assunto desta aula sobre a República Velha. Trataremos a partir de agora sobre a transição para a Era Vargas. A década de 1920 foi um momento decisivo para a República Velha. Trabalhadores sertanejos, movimento operário, marinheiros, movimento tenentista, artistas, moradores das cidades, enfim, todos aqueles que não eram proprietários de terras estavam insatisfeitos com os governos da República Velha. Juntamente com um questionamento interno, surgiu de forma completamente inesperada um acontecimento catastrófico no plano externo. Estamos falando da maior crise que o mundo capitalista havia visto. Como já foi visto nas aulas anteriores, o Brasil era um país agroexportador que dependia da venda de café para os Estados Unidos e Europa. Quando aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, Estados Unidos e Europa reduziram as suas importações a quase zero e toneladas de café brasileiro não tinham para quem ser vendidas.
Lembrem-se que desde o ano de 1896 já ocorriam crises de superprodução de café brasileiro. O quadro ficou pior ano após ano, e quando estourou a crise internacional do capitalismo, o pânico tomou conta das elites proprietárias de terras que dominavam o país. O governo brasileiro ficou atordoado, assombrado com o que estava acontecendo, pois da noite para o dia, toneladas e mais toneladas de café que estavam estocadas não tinham compradores e os preços despencaram de forma completamente absurda. Então veio o desespero. Os fazendeiros começaram a queimar toneladas de café na esperança ingênua de reduzir a queda avassaladora dos preços. Estes eram os últimos momentos da República Velha. Foi neste contexto que teve início o golpe de Estado que colocaria Getúlio Vargas no poder. Vamos falar agora do processo que desencadeou a Revolução de 1930 ou o golpe de 1930. O nosso ponto de partida são as eleições ocorridas nesse mesmo ano. Durante o processo eleitoral de 1930, que iria escolher o novo presidente da República, ocorreu uma ruptura na aliança entre Minas Gerais e São Paulo. Nesta aliança, havia o acordo de que Minas Gerais e São Paulo iriam se revezar no posto da presidência da República. Dessa forma, quando o presidente era um paulista, ele deveria indicar na eleição seguinte um mineiro para substituí-lo. O político mineiro deveria fazer a mesma coisa quando ele estivesse no comando do país, indicando um sucessor paulista para a presidência. Dessa forma, os dois estados dominavam a política nacional. As coisas mudaram de rumo em 1930. O presidente Washington Luiz, representante da oligarquia paulista, deveria indicar e garantir a eleição de Antônio Carlos, governador do estado de Minas Gerais. Porém, isso não aconteceu. Washington Luiz indicou Júlio Prestes, um candidato paulista, para assumir o posto de presidente da República. Como medida alternativa, Minas Gerais juntou-se com outras oligarquias, formando assim a Aliança Liberal. A união entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba teve como resultado o lançamento do nome de Getúlio Vargas para presidente e do paraibano João Pessoa para vice. O resultado da eleição não foi nenhuma surpresa. Com as fraudes comandadas pelo governo federal, aconteceu a vitória de Júlio Prestes. Vários opositores políticos de São Paulo não aceitaram o resultado da eleição, pois todos sabiam que o resultado oficial havia sido fraudado. Os integrantes da Aliança Liberal buscaram o apoio político dos tenentes. Até a possibilidade do uso das armas foi cogitado para derrubar a oligarquia paulista, mas a ideia não teve força e não seguiu adiante, pois Getúlio Vargas dizia que não queria uma guerra civil no Brasil. Porém, pouco tempo depois, houve uma mudança no rumo dos acontecimentos, pois ocorreu o assassinato do governador da Paraíba, João Pessoa. Lembre-se que ele era o vice na chapa encabeçada por Getúlio Vargas. Na verdade, o crime teve motivações locais. Porém, os membros da Aliança Liberal exploraram o episódio a seu favor, acusando a oligarquia de São Paulo pela autoria do crime. Essa era a motivação que faltava para que os militares pegassem nas armas para dar um golpe de Estado e derrubar São Paulo do poder. Tropas partiram principalmente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba e se dirigiram para o Rio de Janeiro, a capital da República naquela época. O objetivo era derrubar o Washington Luiz e isso de fato aconteceu. Logo na sequência, o posto de presidente da República foi colocado nas mãos de Getúlio Vargas. Este era o fim da República Velha e o início da Era Vargas, um período de 15 anos iniciais que teria início em 1930 e terminaria em 1945, o mesmo ano em que teve fim a Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, então é o momento de falar sobre os impactos da crise econômica de 1929, da catástrofe econômica mundial aqui no Brasil.
Bom, o Brasil foi fortemente impactado pela crise, porque nós sabemos que a crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Só que aqui no Brasil foi ainda pior, foi ainda mais dramático, porque nós estamos falando de uma crise de superprodução, de uma superprodução industrial e agrícola que se desenvolve na Europa e nos Estados Unidos ao longo da década de 1920. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, aqui no Brasil, a crise de superprodução de café já vinha acontecendo desde a última década do século XIX. Desde 1896 já eram verificadas crises de superprodução no Brasil. Bom, é por isso que em 1906 aconteceu o famoso Convênio de Taubaté, em que os maiores produtores de café do mundo e do Brasil, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se reuniram em conjunto com o governo federal para traçar estratégias para conter a superprodução de café. Enfim, não adiantou nada. E quando chegou a década de 1920, mais especificamente no final da década de 1920, o efeito foi catastrófico, porque a economia brasileira era uma agricultura de exportação, ou seja, quase tudo que se produzia aqui em termos de café, e a dependência do café era muito grande. Isso fez com que o Brasil ficasse totalmente desestruturado, porque os principais compradores do café brasileiro eram justamente os países mais impactados pela crise de 1929, Estados Unidos e Europa. E nós sabemos que Estados Unidos e Europa praticamente cortaram as suas importações depois da crise. E dessa forma, o preço do café aqui no Brasil caiu de forma avassaladora, de forma desastrosa, deixando os barões do café e o governo brasileiro loucos, totalmente transtornados. E aí teve início a famosa a queima do café. Essas imagens, essas informações ganharam o mundo. O governo brasileiro, de forma desesperada, junto aos cafeicultores, começaram a queimar toneladas e mais toneladas de café. Mas por que não deram um café para a população, Jenner? Ora, aqui não há filantropia, meu amigo. Aqui não há ações de caridade. A produção de café era uma relação econômica. Então, o objetivo de queimar tanto café assim era simplesmente tentar conter a queda do preço para continuar mantendo os lucros e o enriquecimento dos latifundiários, dos fazendeiros brasileiros. Então, esse foi o efeito mais imediato, tá bom? Efeito econômico. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, a crise econômica acabou tendo um impacto na política interna brasileira. Ocorreu uma crise política diante da falta de recursos financeiros, gerado pela crise de 1929. O Estado de São Paulo quis garantir a sua parte no controle do país em um momento tão instável economicamente. E aí ocorreu a dissidência, a separação entre as duas oligarquias tradicionais, Minas Gerais e São Paulo, na década de 1920. E eu não vou estender muito aqui a explicação. E o que nós teremos ao final do ano de 1920, aliás, do ano de 1930, é o fim da República Velha, com o apoio dos militares, com o apoio decisivo dos tenentes. Vai ocorrer um golpe de Estado que vai derrubar o Washington Luiz do poder. E dessa forma, temos o fim da República Velha, também conhecida como Primeira República, de 1889 a 1930, e temos o início da Era Vargas, que vai ter várias características. Inclusive, nós já temos uma playlist completa sobre a Era Vargas aqui no nosso canal. E o que nós temos aqui também para evidenciar é que as oligarquias tradicionais, principalmente os cafeicultores, foram retirados do poder.
temos aqui outras consequências, outros efeitos da crise de 1929 que são de extrema importância e que devem ser devidamente analisados. Bom, depois de tomar uma paulada, uma cacetada dessa com a crise de 1929, o governo brasileiro percebeu que era necessário diversificar a economia. Não se pode ficar dependendo de uma única galinha botando ovos de ouro, porque se essa galinha vai embora, todo o seu rendimento vai junto. Então o governo brasileiro, agora sob o comando de Getúlio Vargas, começa um processo de diversificação da economia. Então não vamos mais ficar dependendo só do café. Então o governo começou a incentivar a produção de laranja, abacaxi, óleos vegetais e minério de ferro, para que o Brasil não ficasse dependendo da exportação de um único produto, especificamente o café. Havia uma grande dependência do café. Além disso, era necessário diminuir a dependência em relação ao mercado externo. Então, a produção agrícola brasileira, nacional, ela passou a ser voltada para o mercado interno. Como eu disse, com o objetivo de diminuir a dependência dos mercados estrangeiros. E os mais importantes eram, obviamente, como eu já falei, Estados Unidos e Europa. Tivemos também um grande incentivo ao desenvolvimento da indústria. E nas aulas anteriores eu falei que havia ocorrido no Brasil e na América Latina, durante a Primeira Guerra Mundial, a industrialização via substituição de importações. No entanto, essa substituição de importações europeias, ela foi muito limitada porque aqui no Brasil não existia indústria de base, na América Latina de uma forma geral. Agora não, meu amigo, minha amiga. Agora é um projeto de industrialização sério, com a indústria de base. Quando eu falo indústria de base, eu estou falando de metalurgia e siderurgia. Porque a produção de ferro e aço produz matérias-primas para outros setores industriais, como, por exemplo, produção de ferro e aço para a construção civil, para a construção de automóveis, para a construção de locomotivas, né, a indústria ferroviária. Enfim, a indústria de base recebe esse nome porque ela produz a matéria-prima que serve de base para outros setores industriais. E o Brasil agora vai adotar de forma mais séria uma política de substituição de importações europeias, e como eu acabei de falar, um pré-requisito básico para que isso ocorresse era justamente a instalação de uma indústria de base. Ao longo das décadas de 1930, 40 e 50, vai ocorrer uma violenta queda das importações europeias e dos Estados Unidos e haverá um grande estímulo à indústria substitutiva, à indústria nacional. O Brasil vai comprar um maquinário obsoleto dos Estados Unidos e da Europa. É melhor ter um maquinário obsoleto do que não ter maquinário nenhum, e isso acabou incentivando e beneficiando o nosso projeto de industrialização. E o governo sabia também que era necessário investir na infraestrutura, transporte para escoar a produção, energia elétrica, produção de combustíveis, porque sem isso não tem como desenvolver a indústria. E a indústria de base, que eu já falei aqui, siderurgia e metalurgia. E dessa forma, em meados da década de 1950, o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, a riqueza gerada pela indústria aqui no Brasil, vai superar o PIB da agricultura. E assim, nesse período, em meados da década de 1920, o Brasil deixa de ser um país predominantemente agroexportador. E foi esse calcanhar de Aquiles que derrubou o Brasil durante a crise de 1929.
Não podemos deixar de falar do welfare state, do keynesianismo, da política do estado de bem-estar social. O Brasil vai seguir a modinha mundial, vai seguir uma tendência mundial, e nós teremos aqui também a criação de uma legislação trabalhista sob o comando de Getúlio Vargas. Vargas vai editar várias leis trabalhistas durante o seu primeiro governo, de 1930 a 1945, e mais especificamente em 1942, o governo Vargas vai fazer uma compilação, ou seja, vai juntar toda essa legislação trabalhista e colocar em um único documento, conhecido como CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. E essa foi uma forma de proteger os trabalhadores em caso de desemprego e em caso de novas crises econômicas. Então, foram esses os efeitos, os impactos da crise de 1929 sobre o Brasil. Bom, então nós vamos trabalhar hoje com o conceito de nação. Bom, tem uma série de termos aqui que serão trabalhados um pouco mais à frente. Mas, para o nosso objetivo nesse momento, vamos lá. Nação. Nação é uma sociedade que ocupa um determinado território. Fica tranquilo que a gente vai trabalhar com o conceito de território depois. Então, toda nação ocupa um determinado território. E o principal elemento para que você identifique uma nação é este aqui. Toda nação compartilha um sentimento de identidade que inclui tradições culturais, a linguagem e a origem histórica. Então, um elemento básico, central aqui, é o sentimento de pertencimento, é o sentimento de identidade, o que faz com que eu, Gêner Cristiano, me identifique com a nação brasileira. Então, o que gera esse sentimento de pertencimento são tradições culturais, como, por exemplo, a religiosidade, as festas, o folclore, principalmente a linguagem. A linguagem gera esse sentimento de pertencimento e a origem histórica. Vamos trabalhar aqui com alguns exemplos, porque as coisas costumam ficar complicadas às vezes. Então, vamos lá. O povo basco se localiza na fronteira entre França e Espanha e representa uma nação sem Estado. Então, como eu falei, o conceito de Estado a gente vai trabalhar também um pouco mais à frente. Então, os bascos, eles falam uma língua que é uma mistura do francês, uma mistura do espanhol, mas que não é nem francês e nem espanhol. Estão localizados ali nessa fronteira entre dois países, e o que faz com que eles permaneçam juntos é esse sentimento de identidade, é a cultura basca. A cultura basca, do povo basco, não é uma cultura da sociedade francesa e nem é uma cultura da sociedade espanhola. É algo que só os bascos compartilham entre si. E mais tarde a gente vai trabalhar com o conceito de Estado. E aqui o fator complicador. Nós estamos falando de uma nação, estamos falando de um povo que não possui Estado. E a outra frase que eu construí aqui: o principal aspecto que define a nação brasileira é a língua portuguesa, que inclusive já se diferenciou muito daquela falada em Portugal. Então, o principal elemento que gera essa identificação entre os brasileiros, o que faz com que um brasileiro identifique imediatamente outro brasileiro em terras estrangeiras, é a língua portuguesa, mas esse português que ele é tipicamente brasileiro. Tanto é que muitos aplicativos já diferenciam português BR e português PT. Português BR é o português brasileiro, e o português PT, português falado em Portugal e nos outros países que falam português, como Angola e Moçambique. Beleza? Então, escreve a sua frase com a palavra nação e coloca aqui nos comentários para que nós saibamos como você está aplicando essa palavra. Beleza?
No nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar com o conceito de nacionalismo para complementar aqui o conceito de nação, beleza? Bom, voltamos e hoje nós vamos dar continuidade ao termo trabalhado anteriormente, foi nação, e agora nós vamos trabalhar com o termo nacionalismo. Bom, então o nacionalismo ele parte do que nós trabalhamos no vídeo anterior. Uma nação é uma sociedade, é um povo que compartilha entre si uma origem histórica, a linguagem e certos elementos culturais que geram um sentimento de identidade, de pertencimento, ou seja, o que faz com que eu me sinta pertencente, com que eu me sinta identificado com a nação brasileira. São elementos de origem histórica, a linguagem, a língua portuguesa, que se fala aqui no Brasil especificamente, e outros aspectos culturais. Bom, agora que nós fizemos essa breve revisão, vamos para nacionalismo. Nacionalismo é uma doutrina política que atribui à nação um valor absoluto, ou seja, a nação está acima de tudo e de todos. Isso parece bem familiar, hein? Doutrina política que atribui à nação um valor absoluto, considerando uma determinada nação como superior às outras, valorizando tudo o que é nacional em detrimento, em prejuízo do que é estrangeiro. Então, o nacionalismo, ele tem esse sentimento, ele tem essa característica de valorizar de forma exagerada, de forma exacerbada, tudo o que é nacional, desvalorizando as características culturais, as produções culturais dos países estrangeiros. O estrangeiro é considerado um invasor, o estrangeiro é considerado um inimigo que deve ser combatido. Bom, alguns elementos que tornam o nacionalismo um elemento extremamente perigoso e desencadeador de guerras. O nacionalismo ele pode vir acompanhado de isolamento econômico e cultural. Então, em determinadas situações, o nacionalismo é tão intenso, ele é tão radical, ele é tão virulento, que os líderes estabelecem um isolamento cultural e econômico. Eu não quero me relacionar de forma alguma com um estrangeiro, porque ele precisa ser evitado, ele é meu inimigo. E o nacionalismo exacerbado também vem acompanhado de outros elementos extremamente perigosos, que são o racismo e a xenofobia. Ou seja, eu considero a cultura, a minha etnia, entre aspas, a raça do meu povo, da minha nação, superior às demais. Então, raças inferiores devem ser tratadas como elas merecem. E xenofobia, que é a aversão, o ódio ao estrangeiro. Então, nós estamos vendo o renascimento do nacionalismo na Europa, que está, inclusive, deixando a crise dos refugiados um elemento ainda mais complicador. Porque os refugiados que estão fugindo de guerras, de zonas de conflito na África e no Oriente Médio, estão buscando a Europa como um refúgio. Mas certas lideranças políticas nacionalistas europeias vêm colocando exatamente esses elementos. Somos uma nação superior, somos uma raça superior e não queremos a presença de estrangeiros em nossos países, porque nós precisamos preservar as nossas tradições culturais que não podem ser contaminadas pelo elemento estrangeiro de raças, de povos, de nações consideradas inferiores. Então, sim, o nacionalismo é um forte elemento de estabelecimento de conflitos e desencadeador de guerras. Então está aqui a frase que, inclusive, eu já comentei. O renascimento do nacionalismo na Europa está agravando a crise dos refugiados. Iminente. Bom, iminente significa algo que ameaça se concretizar a qualquer momento. É aquilo que está a ponto de acontecer. Trata-se de uma ação próxima, ela é incerta.
Ninguém sabe quando vai acontecer, mas é certo que vai acontecer. Então, iminente é algo que pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Por exemplo, uma estrela, né, que os astrônomos dizem aí que pode explodir, uma super explosão de uma supernova. É algo iminente que pode acontecer hoje, daqui a 100 mil anos, daqui a 200 mil anos. Então, a escala de tempo varia de acordo com o tema que está sendo analisado. Então, por exemplo, os engenheiros analisaram a estrutura da barragem e pelas fissuras eles disseram que ela pode romper a qualquer momento, que o seu rompimento é iminente, entendeu? Então, para contextualizar, nós temos aqui uma ação logo no começo de 2020, que foi o assassinato do general iraniano pelo exército dos Estados Unidos. E a agência Reuters divulgou a seguinte frase, né, uma reportagem com a seguinte chamada: Estados Unidos dizem ter impedido ataque iminente com assassinato de comandante iraniano. Bom, então isso significa que o ataque por parte do Irã poderia acontecer a qualquer momento, não se sabe quando. Só uma observação: não confundir iminente com eminente. Eminente, por sua vez, significa algo superior, algo notável, algo sublime. Por exemplo, aqui, para contextualizar a nossa frase, o iminente pacifista Martin Luther King morreu assassinado. Ou seja, o grande, o notável líder pacifista Martin Luther King morreu assassinado. Então, gostou da dica? Vou te dar aqui mais uma orientação. Documenta, faz uma documentação desse novo vocabulário. Pega um caderno e faça a sua anotação com uma frase que você entenda, com uma frase que faça sentido para você, porque assim vai ficar muito mais fácil recuperar essa informação. Então, um desafio: escreve aqui no comentário uma frase com a palavra iminente. E assim a gente vai ter algumas referências aí de como as pessoas estão compreendendo e aplicando esse novo conhecimento. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma palavra, frase ou expressão nova que vai enriquecer o seu vocabulário, tanto para a prova de humanas, história, filosofia e sociologia, e obviamente vai qualificar a sua escrita para a prova de redação. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.